Em 2 Pedro 1,4 diz que Cristo nos deu grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Bem, mas após você receber essas grandes promessas de Deus sobre a sua vida, após firmar uma aliança, um compromisso com Cristo, na caminhada você percebe que atravessou ou tem atravessado desertos, vales, situações difíceis que parecem não ter esperança, os acontecimentos e as situações à sua volta te levam a descrer das promessas de Deus? Neste vídeo iremos aprender através de uma história descrita em Gênesis 21, que fala a respeito de Agar e de Ismael, que após receberem grandes promessas de Deus, tiveram que passar por um deserto. Agar era serva de Sara, mãe de Ismael. Ismael era filho de Abraão e, a fim de preservar a palavra de Deus sobre a vida de Abraão, de que Isaac seria o herdeiro da promessa, Ismael e Agar são mandados embora. Após Deus confirmar com Abraão que Agar e Ismael deveriam sim ser mandados embora, Abraão então prepara água e comida, entrega a Agar e a Ismael e despede-os. E ali em Gênesis 21 diz que Agar foi embora com seu filho Ismael, andando pelo deserto sem rumo, sem destino, sem direção. Mas em um determinado momento naquele deserto, a água que Agar havia recebido de Abraão se acaba. E algo que nós já podemos aprender aqui é que a água que o homem dá sempre pode acabar. A água tirada deste mundo nunca será suficiente para saciar a nossa sede. Mas Cristo diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando acabou a água, Agar coloca o seu filho debaixo de uma árvore e se afasta para longe pensando: eu não quero ver o meu filho morrer. E levanta a sua voz e começa a chorar. E ali a Bíblia diz que Deus, ele ouve o choro ali da criança e lá do céu, o anjo de Deus chama Agar e diz: Agar, o que houve? O que você tem? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro da criança aí onde ele está. Vamos, levante-se, pegue o menino e eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Essa promessa de Deus a Agar, de que Deus iria fazer da descendência dela uma grande nação, já havia sido prometido a Agar antes mesmo dela entrar no deserto. Mas ali naquele momento difícil, Agar se desespera, pensa que não há mais esperança e até mesmo espera a morte. De forma alguma podemos tirar os olhos da palavra de Deus, das promessas que recebemos do Senhor, conforme é dito em 2 Pedro 1,4. São grandes promessas, preciosas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Em Isaías, capítulo 50, no versículo 10, diz o seguinte: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Em momentos difíceis e até mesmo nos desertos da vida, nós precisamos nos firmar sobre a palavra de Deus. Como diz aqui em Isaías, quando não houver luz nenhuma, firme-se sobre o seu Deus. Se apegue a Deus. Se apegue às promessas de Deus dadas por meio de Cristo Jesus. Mas algo bastante interessante acontece com Agar naquele deserto. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar naquele momento e ela viu um poço de água. Existe um poço de água no deserto. Existe uma fonte inesgotável de água viva no deserto, em nossa caminhada de peregrinação nesta terra. Em Isaías 41 e no versículo 18, Deus disse: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Em Salmo 36:9, o salmista disse: em ti está o manancial de águas vivas. Em Jeremias 2:13, Deus também se revela como manancial de águas vivas. A respeito do povo de Israel que havia abandonado o Senhor, Deus disse o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de
águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. E falando de águas vivas, isso se cumpre em Cristo. Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque continuaríamos a morrer de sede se Cristo diz: venham a mim. Em Isaías 55 diz que todos são convidados a procurar a salvação. Em Isaías 5:5:1 diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Tem uma frase do pregador Charles Spurgeon que diz o seguinte: a estrada da aflição é a estrada para o céu, mas há poços de água fresca ao longo de todo o caminho. Em Atos 14, no versículo 22, o apóstolo Paulo disse que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas Cristo, em Mateus 28:20, também disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.